Olá, meu nome é Bruno Hatak e uma agência estrangeira não cumpriu suas obrigações comigo. Por isso, no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar essa situação com vocês. Porque eu acho que poderia ser de utilidade pública e também porque faz um tempinho que eu quero tirar isso do meu peito. Em setembro de 2023 eu fiz uma propaganda através de uma agência onde eles prometeram me pagar um valor que é 4 vezes o que eu ganho no mês com o YouTube. Mas não fiquem tão chocados com a informação, é comum essas propagandas de início e meio de vídeo pagarem mais que o AdSense do YouTube. Principalmente pra mim, que posta um vídeo no canal principal a cada 3 meses. Então é um dinheiro que ia dar um help legal pra quitar umas dívidas, pagar umas contas e tal. Para evitar dores de cabeça contratuais, eu não vou falar o valor exato, mas saiba que daria para comprar mais de 20 pistas tubarão da Hot Wheels. Infelizmente não me restam muitas opções além de trazer isso a público, dado que eu tentei contatar os envolvidos diversas vezes e ninguém se prontificou em resolver o meu problema. Nesse vídeo serão citados nomes de pessoas e empresas, mas por agora algumas identidades serão mantidas em segredo. Eu peço para que vocês assistam o vídeo inteiro com atenção, para não acontecer de você interpretar alguma coisa errada ou acabar culpando a empresa errada. E dito isso, vamos começar. No dia 16 de agosto de 2023, eu fui contatado por um funcionário da Surpass Agency, que ofereceu uma propaganda para eu fazer no meu canal principal, o Bruno Hatak. Por agora iremos chamar esse funcionário de R1, e por questões legais, a conversa a seguir foi resumida e adaptada, mas o seu conteúdo segue intacto. Bom dia, Bruno, tudo bem? Aqui é o R1 da Surpass Agency e temos uma proposta do Honkai Star Rail. Você poderia me dizer quanto cobraria? Opa, R1, então, o valor que eu cobro é mais de 20 pistas tubarão. Um dia após essa conversa, outro funcionário da Surpass, que iremos chamar de R2, entrou em contato comigo para prosseguir com o acordo. Ele me cumprimentou, confirmou o valor que eu havia pedido e me mandou o briefing para eu poder montar a propaganda. Para quem não sabe, quando o influenciador faz uma propaganda para alguma empresa, geralmente existe uma agência como um intermediador. As empresas não costumam chegar diretamente no influenciador. Elas chegam na agência e falam: ó, eu preciso de 20 influenciadores e eu tenho X dólares de budget. Encontra eles aí pra mim. E aí a agência fica encarregada em procurar os influenciadores com o melhor perfil para aquela campanha e negocia os valores e firma os acordos. Quando a campanha é concluída e todas as propagandas são entregues, a marca manda o dinheiro para a agência que repassa para os influenciadores, pegando a sua porcentagem, que vai de 15% a 20%. Então gostaria de deixar claro desde já que o Honkai Star Rail não tem culpa pelos acontecimentos a seguir. Eu já havia feito algumas campanhas anteriormente com a Surpass e aconselho eles atrasarem o pagamento. Por conta disso eu queria uma confirmação de que não haveria nenhum problema no pagamento dessa vez. E eu obtive a seguinte resposta do R2. Quanto ao prazo de pagamento, eu conversei com o dono da agência e pedi a ele a garantia que o seu anúncio vai ser pago em no máximo 2 meses, independente do atraso do cliente. Ele disse que poderia confirmar. Ou seja, em outras palavras, caso acontecesse do Honkai demorar mais que o normal para pagar a agência, o CEO iria tirar do próprio bolso para poder me pagar dentro do prazo. E mesmo que ele não tirasse o dinheiro do próprio bolso, eu eventualmente seria pago, assim que o Honkai enviasse o dinheiro para a Surpass. No dia 30 de agosto eu mandei a propaganda para revisão. No dia 5 de setembro de 2023 ela foi aprovada e eu publiquei o vídeo no canal com a propaganda de Honkai Star Rail. No dia seguinte eu gerei uma fatura com o valor, e-mail e nome da empresa que seria cobrada, no caso, a Surpass, juntamente com as minhas informações bancárias para eu poder receber o pagamento. Lá fora a galera chama isso de invoice. No dia 7 eu enviei esse invoice por e-mail tanto para o R2 quanto para a equipe de invoices da Surpass, que respondeu o meu e-mail confirmando o recebimento. Ou seja, a partir daquele momento, supostamente, possivelmente, a minha fatura estava incluída no banco de dados deles e eu seria pago assim que possível. Passado um tempinho eu mandei um áudio para o R2, porque apesar do prazo ser 2 meses, as marcas costumam pagar um pouco antes até. O R2 só me informou que até 5 de novembro eu seria pago. Nada mais. Chegou dia 5 e para minha surpresa, eu não fui pago. No dia 7 de novembro eu mandei uma mensagem para R2 para saber quando que eu seria pago. E eu recebi uma trágica notícia. Fala, Bruno, você não recebeu o pagamento, né? Imaginei. Eu dei minha palavra envolvendo o prazo, mas aconteceu algo que fugiu do meu controle, que foi o fechamento da Surpass. Fui pego de surpresa e só fiquei sabendo quando o dono fez o anúncio oficial. Aí passei essa semana procurando um novo emprego. Mas você vai receber seu valor. Tem um contador responsável pelo fechamento da empresa que está pagando todos os invoices atrasados. Ele com certeza já tem o seu, mas peço para que você reenvie para ele só para ter certeza. O nome dele é Charalambos. O e-mail dele é censurado. Uma notícia que definitivamente ninguém espera receber. Pois no mesmo dia eu mandei um e-mail para esse Charalambos com o invoice anexado para saber quando que eu seria pago. E eu recebi apenas uma resposta automática. Olha só que legal. Olha que bacana. No dia 14 eu mandei uma mensagem para R2 onde eu informo essa situação e adiciono a minha preocupação. Falar para você que eu tô até com medo deles sumirem. O R2 então me respondeu: não acho que isso vai acontecer. A previsão é que até dia 15 de dezembro paguem todo mundo. É que acumulou muita coisa, então o processo tá lento. Mas o cobrador tá cobrando as marcas e regularizando tudo. Depois de um tempinho pode mandar outro e-mail. Mandei mais e-mails pro Charalambos e não obtive nenhuma resposta.
No dia 20 eu chamei o R2 novamente, expliquei a situação e ele repetiu pra mim que o prazo era até dia 15 de dezembro ou então, no mais tardar, até o fim do ano. E aí ele repetiu o mesmo papo de que é porque os invoices estavam todos bagunçados, eles estavam organizando e que por conta disso até ele recebeu o seu último salário atrasado. No dia 23 de novembro, o R2 me chamou para me informar que o seu ex-chefe, o CEO da Surpass, falou para ele que até dia 15 de dezembro eu seria pago. Ah, e adivinhem só, meus queridos colegas, meus queridos companheiros, o dia 15 de dezembro chegou e eu não fui pago. E muito menos fui respondido pelo tal Charalambos. No mesmo dia, eu mandei outra mensagem pro R2 e eu recebi uma notícia pior ainda. O contador da agência mandou um e-mail para um dos influenciadores dizendo que a agência está decretando falência judicial. Eu supus que ele tinha mandado para todos. Pelo jeito não. E eu, por exemplo, só fiquei sabendo por terceiros. Não me passaram nada. E aí eu perguntei se ele tinha um contato de mais alguém de dentro além desse Charalambos. E aí ele me passou o e-mail do CEO da Surpass Agency, o Michel Harder. Pois é, senhores, a agência enrolou o máximo que pôde e quando chegou no último prazo, eu descobri que eles estavam decretando falência judicial. E pra você que não sabe o que é isso, é quando uma empresa assume legalmente que não tem mais dinheiro, que deu ruim, que acabou todo o dinheiro deles, eles não têm dinheiro nem pra pagar quem eles estão devendo. Mas isso está longe de acabar aqui, porque tem bastante coisa esquisita nessa história. Com a minha situação explicada, é hora de eu apresentar para vocês quem são os grandes nomes que foram citados nesse vídeo. A Surpass Agency é uma agência alemã de marketing de influenciadores, cuja sede fica em Larnaca, uma cidade na ilha do Chipre. Você não sabe onde fica o Chipre? Então, ele fica aqui ó, embaixo da Turquia e do lado do Líbano, um pouquinho longe do Paraná, que é onde eu moro. Apesar de ser uma agência estrangeira com um CEO estrangeiro, ela tinha funcionários brasileiros, como o R1, R2 e R3, que é o funcionário mais antigo. E também tinha o M1, que não é brasileiro, mas fala português. E esses funcionários ficavam responsáveis pelos influenciadores brasileiros, até aparentemente geral ser demitido. Por ser uma agência que a sede fica bem longe do Brasil, vocês já devem imaginar a dor de cabeça que deve ser abrir um processo contra esses caras, né? E aí vocês devem me perguntar, mas Bruno, você não assinou um contrato? Sim, eu assinei um contrato, que convenientemente eu não consigo mais acessá-lo e visualizá-lo no site de assinar contratos. Eu cheguei a mandar mensagens para o suporte do site perguntando por que eu não posso acessá-lo e visualizá-lo sendo que eu assinei, e eles falaram, então, entra em contato com quem te enviou o contrato, tá bom? Mas como é que eu vou entrar em contato se ninguém me responde? E juntamente com o nome Surpass Agency não podemos nos esquecer do seu grande CEO, Michel Harder, que deixava o seu nome e rosto exposto no site da agência, juntamente com uma pequena biozinha. E eu disse deixava no passado, porque se você tentar acessar o site da Surpass nesse momento, ele dá erro. Como eu sabia que isso poderia acontecer, eu salvei o site e suas páginas no Wayback Machine. O fundador Michel Harder tem 5 anos de experiência no campo de marketing de influenciadores. A Surpass Agency tem um portfólio de mais de 10 mil influenciadores em 5 diferentes países no YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. E a home do site era a típica página padrão de agência, falando, olha, nós temos tantos números, fizemos tanto dinheiro, temos tantas pessoas, tantos países, contate a gente. E aqui eles deixavam as marcas e já fizeram parceria com eles, para passar a famosa credibilidade. Se for passando aqui pro lado, você vai ver mais e mais marcas, mais e mais jogos. Eu confesso que eu considerei um grande descaso ninguém ter vindo até mim para explicar o que estava acontecendo, porque eu conhecia todos os funcionários brasileiros. Eu só fiquei sabendo porque eu fui atrás de perguntar. Era um dinheiro que eu contava, senhores, era um dinheiro que me foi prometido, de um serviço que eu cumpri. Eu contava com ele para pagar contas, para pagar um empréstimo que eu ainda não terminei de quitar. E foram meses que surgiram as famosas dívidas extras, sabe? Aquelas que você não espera. Por sorte, eu tenho amigos de bom coração e boa condição que puderam me emprestar um dinheiro que não fizesse falta para eles, para eu poder pagar minhas contas. Porque se não fosse por eles, eu tava totalmente ferrado. Eu sei que por eu ter 1 milhão de inscritos no YouTube, uma galera deve me enxergar como rico. Mas senhores, nenhum youtuber fica rico postando um vídeo a cada 3 meses. E vocês podem ter certeza que o dia que eu tiver rico, eu venho aqui avisar vocês. Se não fosse uma situação que afeta diretamente o meu bolso, a minha vida e minhas amizades, eu tentaria resolver tudo no off. Mas aí que tá, eu já tentei resolver no off. Quando o R2 me passou o contato do Michel Harder, o CEO da Surpass Agency, eu mandei 2 e-mails. E adivinhem? Nenhuma resposta. Então eu resolvi procurar como que estava o perfil público do Michel Harder no LinkedIn, juntamente com suas postagens públicas. E lá eu encontrei a postagem onde esse queridão anunciava o fechamento da Surpass Agency. Depois de 1 ano de fases depressivas e burnout, decidi priorizar minha saúde e encerrar a Surpass. Alguns eventos pessoais ocorreram ao longo do ano, o que me fez não estar tão feliz quanto costumava estar enquanto trabalhava no campo de agências de marketing. Nossa equipe jurídica está trabalhando para finalizar os casos pendentes até o final do ano para encerrar o serviço.
Vocês podem contatá-los em e-mail do Charalambos para qualquer assistência. É claro que a nossa equipe também está disponível para vocês até o final do ano. Agradeço novamente a todos que me apoiaram e trabalharam conosco ao longo dos anos. Vou tirar um tempo para mim. Obrigado. Essa era a mensagem original, senhores, mas alguns dias atrás o Michel Harder atualizou a publicação e adicionou um texto extra. Edição. A Surpass teve que pedir falência e agora está passando por procedimentos. É uma situação infeliz e estressante para todos os envolvidos. Espero sinceramente que a equipe financeira e eu consigamos encontrar uma solução para as dívidas pendentes. Estamos aguardando as auditorias externas para buscar soluções adicionais. Quando Michel Harder originalmente fez essa publicação, antes de adicionar essa edição, vários funcionários de outras agências estrangeiras tinham comentado na postagem reclamando que trabalharam com a Surpass e também não tinham sido pagos. Eu tenho tentado ser pago por uma campanha que completei para vocês no início do ano. Já mandei dezenas de e-mail, entrei em contato no Discord como dito, etc. E ninguém vai responder. Talvez você veja isso. Ter que rastrear as pessoas para finalmente tropeçar em um post aqui que você está fechando é um pouco ridículo. O site ainda está no ar sem nenhuma menção ao acima, etc. Nenhum e-mail foi enviado para criadores que tinham faturas pendentes, ou pelo menos não para mim. Completei 4 a 5 campanhas nos últimos anos e nunca tive problemas até este ano. Vou entrar em contato com o e-mail fornecido agora que finalmente o encontrei, mas não tenho grandes esperanças. As pessoas simplesmente não estão sendo pagas aqui? Parece que alguém está limpando dinheiro para seu ganho pessoal. Não fomos pagos. Michel Harder, antes que isso passe para a nossa equipe jurídica, isso precisa ser finalizado. Enviamos e-mails para Margo Dene e Michel Mola, bem como o e-mail que você forneceu em sua postagem. Já se passou mais de um ano. A marca para a qual fizemos as campanhas nos confirmou que eles pagaram a Surpass em outubro de 2022, novembro de 2022 e janeiro de 2023. Então não sei por que o pagamento não foi feito para nós depois. Você pode nos ajudar a resolver esse problema? Nossos serviços foram entregues há mais de 6 meses e ainda não recebemos pagamento ou qualquer resposta de você ou de sua equipe. E não acaba por aí, senhores. Se você pesquisar Surpass Agency no Google, agora está aparecendo permanentemente fechado, mas hoje mais cedo não estava. E se você for nas avaliações do Google, você vai ver que tem uma nota de 1,8. Pela minha experiência, fiz um vídeo com eles há quase meio ano e eles ainda não me pagaram. Eles pararam de responder aos meus e-mails. Empresa terrível. Se você é um criador/influenciador, não trabalhe com esta agência. Eles me obrigaram a fazer um vídeo para eles e pararam de responder aos meus e-mails quando questionei o pagamento devido. E aí aqui tem um comentário bom de um ano atrás. E aí você desce. Me deve dinheiro também. Tenha cuidado, esta é uma agência fraudulenta. Senhores, isso daqui mostra que é uma situação muito maior do que apenas um ou outro influenciador. São diversas pessoas que não receberam o pagamento de seus serviços. Para quem não sabe, também acontece de mais de uma agência estar envolvida em uma propaganda ou em uma campanha. Em um cenário hipotético, a Surpass, quando vai entrar em contato com um influenciador, esse influenciador já é agenciado por uma agência. Então a Surpass oferece a proposta para essa agência, que repassa para o influenciador. Só que aí na hora de pagar, a marca tem que enviar o dinheiro para a Surpass, que manda para a segunda agência, que manda para o influenciador. Então se a Surpass não repassa para a segunda agência, tanto essa agência quanto o influenciador fica sem o dinheiro. Dentro desse cenário hipotético, como vocês puderam ver, eu não fui a única pessoa afetada pela Surpass Agency e pelo Michel Harder. Além dessas agências estrangeiras, outros influenciadores brasileiros também estão na mesma situação que eu, incluindo um amigo e uma conhecida minha. Esse amigo também participou de uma campanha do Honkai e nunca foi pago, e essa conhecida minha participou de uma campanha de maquiagem e também não foi paga. Uma campanha que o assessor dela me informou que fechou através da Surpass. Não irei expor a identidade deles aqui porque fui eu que resolvi dar minha cara a tapa e contar essa história pra vocês. Mas se esses dois envolvidos quiserem comentar no vídeo falando que foram vocês os afetados, sintam-se livres para isso. E eu tenho certeza que se esse vídeo for longe, nós vamos encontrar mais influenciadores e mais agências que foram afetadas, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Muita gente foi afetada por essa irresponsabilidade. Eu gostaria de parabenizar o Sr. Michel Harder por ter esperado até o último segundo para falar publicamente sobre a falência judicial. Eu gostaria de parabenizá-lo por ter ignorado o meu e-mail. Eu gostaria de parabenizá-lo por nem ter tido a coragem de fazer uma nova publicação falando sobre a questão da falência judicial. Você apenas editou a publicação antiga. Meus parabéns, Sr. Michel Harder. A história da falência fica meio esquisita por alguns motivos. Como, por exemplo, o fato de que o Michel falou que o motivo dele ter fechado a Surpass era por questões pessoais. Só depois veio à tona a questão da falência. Além disso, ainda em outubro, a Surpass Agency estava como parceira da BGS, da Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina. Para quem não sabe, basicamente qualquer empresa pode pagar para ser divulgada na BGS. E existem níveis diferentes. Empresas com um budget menor vão lá e pagam apenas para ter a sua logo no site, nas redes sociais, e outras empresas com mais dinheiro fazem uma parceria maior.
na qual elas alugam até um espaço dentro do evento. No caso da Surpass, ela pegou uma parceria pequena, onde ela foi apenas divulgada dentro das redes sociais. Mas creio eu que para aparecer aí, teve que pagar um dinheiro para a BGS. Além disso, eu fui informado pelo assessor da minha conhecida que teve um brasileiro que também participou dessa campanha da maquiagem e foi pago. E o ex-funcionário R2 teve o seu último salário pago. Como funciona isso, Surpass? Vocês pagam só quem te convém? Vocês pagam só aqueles mais próximos que podem te acionar judicialmente? Não estou afirmando, estou apenas perguntando, já que não pude perguntar diretamente. E senhores, uma coisa que um amigo meu me falou que faz sentido é que quando uma marca paga, por exemplo, 5 mil reais para uma propaganda, esses 5 mil reais não são da agência, esse dinheiro é do influenciador. Apenas a porcentagem desses 5 mil reais pertence à agência, que geralmente é de 15 a 20%. Ou seja, não faz sentido eles não terem o dinheiro dos influenciadores. Então creio eu que supostamente a Surpass estava usando o valor total dessas campanhas para algum investimento ou pagamento de contas, em vez de usar apenas a porcentagem que lhe pertencia. Como pode uma empresa com tantos contatos e que gerou tanto dinheiro, segundo a bio do CEO no LinkedIn, simplesmente não se importar em pagar e responder às pessoas? Eu, Bruno Hatak, venho aqui publicamente falar tudo isso não como um ato de vingança, mas sim para mostrar para influenciadores e outras agências que devemos tomar cuidado em quem confiamos. Eu já havia feito campanhas com a Surpass anteriormente, por isso eu erroneamente confiei. Mas no fim do dia eu sou apenas um brasileiro e eles ficam lá no Chipre. Essa mensagem serve também para os estrangeiros que vão se interessar por essa história. Tomem cuidado com Michel Harder. Lembre esse nome, lembre esse rosto. Eu peço para que, se possível, você sendo brasileiro ou estrangeiro, replique essa história no LinkedIn. Mais pessoas precisam saber que isso acontece. Não sei se isso vai chegar em alguém que pode me ajudar, algum funcionário do Honkai ou alguém que mora no Chipre, mas de qualquer forma, compartilhem. E eu gostaria de avisar aqui publicamente que eu tô vendo qual seria a melhor medida judicial para se tomar nessa situação, juntamente com meu advogado, João Senzi. Se essa história se resolver e eu receber um pagamento juntamente com os conhecidos e as agências, eu prometo privar esse vídeo e falar publicamente em minhas redes sociais que a situação foi resolvida. Mas sinceramente, eu já não tenho muitas esperanças. Uma coisa que me incomodou de verdade é que pessoas que sabiam da atitude do Michel Harder, sabiam do erro que ele cometeu, estavam publicamente mandando mensagens fofinhas pra ele no LinkedIn, pra manter boa aparência. Sei que isso deve ser comum no LinkedIn, mas poxa vida, senhores. Vocês têm que se posicionar publicamente contra essa pessoa. Vocês estão parecendo coniventes. E eu acredito que vocês não são. Eu gostaria de reforçar aqui publicamente que apesar da minha situação financeira estar ruim, ela não tá crítica. Porque eu consegui arrumar novas propagandas para fazer em meus canais, então logo logo eu vou conseguir me estabilizar novamente. Mas uma situação dessa não afeta só o nosso financeiro, não afeta só o nosso profissional, afeta também o nosso estado mental. Isso afeta aqui dentro. Mas eu sei que isso vai passar e as coisas vão se estabilizar para mim, e eu espero que as coisas se estabilizem o mais rápido possível para todos os afetados nessa situação. Eu declaro aqui publicamente que eu não incentivo nenhum ataque ao Michel Harder. Tudo que eu tô fazendo é compartilhar a minha história, a minha situação, para abrir os olhos das pessoas. As agências e os influenciadores merecem ser informados e educados sobre isso. Eu só tenho uma última pergunta. Onde tá o nosso dinheiro, Michel Harder? E sabe, eu tenho dentro de mim que se eu não tivesse os amigos que eu tenho, e eu tivesse me ferrado bem feio financeiramente, ninguém da Surpass se importaria. Imagina se eu fosse um pai de família contando com o dinheiro. Imagina se eu tivesse algum parente doente. Você disse que fechou a Surpass por se preocupar com sua saúde mental, mas e a saúde mental daqueles que contavam com você, Michel? A deles não importa? Reflita sobre isso, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até você. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau.